Muito bem, pessoal, estamos de volta aí com a terceira parte da terceira aula. É isso aí. O objetivo nosso agora nessa parte é implementar conexão com o banco de dados. Vamos lá? Sem demora? Então é isso. Para essa parte da aula, então, nós vamos dar continuidade ao que a gente parou. Praticamente é tudo a mesma coisa, né? A gente já criou um banco e a gente quer conectar agora, né? Então é isso que a gente vai ver aqui na nossa apresentação. Então, continuando, nessa aula vamos implementar a conexão de acesso ao banco de dados criado na aula anterior. Vamos usar as classes Connection, Command e Data Reader, que a gente aprendeu na outra aula. Vamos lá? Bom, primeiro passo é abrir o nosso projetinho aí, criar uma interface, né? Porque senão não adianta nada conectar com o banco de dados se eu não consigo interagir com ele. Então vamos criar uma interface muito simples. Aqui o objetivo é realmente conectar, então não é criar interface, nada. Nós vamos fazer uma coisa muito rápida e simples. É isso aqui, ó, que eu quero fazer. Então monta aí, ó. Vamos lá, aqui eu tenho uma caixa de texto. Aqui é para colocar o nome, aqui é para colocar o telefone, aqui é para colocar o tipo 1, 2, 3, 4. E o botão adicionar é para adicionar esse cara no meu banco de dados. É isso. Essa listinha aqui a gente vai usar para mostrar todos os contatos, o nome deles. Só isso por enquanto. A gente está começando agora, então muito simples. Então monta rapidinho aí. Textbox, button, listbox. Isso. Quiser, é bom mudar o nome deles, né? Eu coloquei txt nome, txt número, txt tipo, bt adicionar, lb contato. Então, ó, aqui vou lá para o Visual Studio para a gente montar isso daí, né? É claro que, como num passe de mágicas, né? Não existe mágica, mas isso aqui ainda está aparecendo aqui. Não salvar da aula anterior. Como num passe de mágicas, o formulário já está aqui. Mas está aqui, ó, os componentes. Eu não preciso explicar isso, tá? Enfim, tá feito. Uma vez pronto, então, nossa interface, agora que vem a programação da conexão. Então é agora que a questão vai ficar legal, né? Com a interface pronta, o próximo passo é criar uma conexão com a classe Connection. Lembrando o seguinte, a classe Connection ela deve ser colocada na área global do código. Por quê? Porque todos os métodos vão usar ela. Então, por exemplo, na hora que eu adicionar, eu vou precisar da conexão. Na hora que eu remover, eu vou precisar da conexão. Na hora que eu consultar, eu vou precisar da conexão. Então não faz sentido criar um monte de conexão, né? Como se eu criasse um monte de estrada. Não, crio uma estrada só, coloco na área global e aí todos podem acessar. Nós vamos usar a classe que é para SQL Server. Essas classes têm o prefixo SQL e já estão instaladas no Visual Studio, porque é tudo da Microsoft. Então não precisa baixar. A gente apenas tem que declarar ela usando a palavra using. Então, a classe que nós vamos declarar é a classe system.data.sqlclient. Essa é a classe usada para a gente acessar o banco de dados do tipo SQL Server. Então, a gente tem que fazer o que está nessa linha aqui. Vamos fazer lá, agora. Visual Studio. Então, você clica com o botão direito em cima do formulário e pede para exibir código. Aí aqui, ó, no topo da classe, lá em cima, tem os using, e você vai acrescentar aqui, ó, using system, tem que digitar certinho, tá? System data.sqlclient. Cuidado, ó, tem o SQL e o SQL Client, não confunda, é o SQL Client. Pronto, agora a biblioteca já está importada para nós usarmos no nosso código. Certo? Então, uma vez já declarado, agora a gente tem que criar então uma variável
e dizer que ela é do tipo SQL Connection, lembrando que SQL é o prefixo, a classe é a connection, mas SQL é porque ela é do tipo para SQL Server, o prefixo. Então tem que fazer isso aí, ó, que você está vendo, ó, tá vendo? Criar objeto. Vamos lá. Mais uma vez. Clica com o botão direito, exibir o código. E qual é o lugar que a gente vai criar? Tem que ser na área global. A classe começa aqui. Então o melhor lugar é aqui, ó. Pode digitar private SQL Connection. É o nome da classe. E eu vou chamar ela de Connex, que é o nomezinho que eu gosto de usar para fazer referência à conexão. Connex. Pronto. Aqui eu tenho a variável. Eu não instanciei ainda. Por quê? Porque eu vou deixar para instanciar no evento load do formulário. Então, vamos voltar aqui e dar 2 cliques no formulário e ele vai abrir para mim o evento load. Olha lá, evento load do formulário. Aqui eu vou instanciar então o Connex. Connex igual a new SQL Connection. Só que uma conexão, aí tem o objeto conexão, mas uma conexão sem string de conexão não conecta. Então eu posso fazer de duas maneiras isso. Eu posso criar a conexão e depois colocar o connection string, e aqui eu digito a string de conexão, ou eu posso passar já direto a string de conexão aqui dentro. As duas coisas são permitidas. Aí você decide o que é mais claro para você. Eu vou criar uma variável aqui para colocar a string de conexão, que daí é mais fácil. Aí eu posso colocar essa variável aqui ou aqui. Tanto faz. Ou uma coisa ou outra, tá? Não faça as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou optar então por criar a conexão vazia e depois passar a string de conexão para ela. Tá? E a string de conexão é essa variável aqui. E agora? Agora tem um macetezinho aqui para string de conexão. Aqui que é meio complicadinho. Você sabe que existe um site, né, que tem um monte de tipo de string de conexão. Se você quiser descobrir como é que conecta MySQL, como é que conecta SQL Server, como é que conecta Firebird, tem trocentos lá, né? Pode procurar isso na internet que tem. Mas um macetezinho para esse caso específico eu vou te ensinar agora. O macete para você encontrar isso é o seguinte: aqui no Visual Studio você vai abrir o gerenciador de servidores e vai clicar no seu banco. Olha lá, exemplo.mdf. Quando você clicar no seu banco, aqui na janelinha de propriedades ficam as propriedades do que eu cliquei ali, ó, propriedades do banco. E aí tem um cara aqui chamado cadeia de conexão. Aí você só precisa copiar aqui, ó, Ctrl C e jogar aqui, ó, Ctrl V. É uma string, ó, já está pronta para você. Data source, blá blá blá, blá blá blá. Pode ver que tem até o caminho aqui, ó. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O detalhe só é o seguinte: você tem que colocar um arroba antes, porque tem essas barrinhas aqui, ó. Elas são consideradas código. /n, /t, sabe? Para uma string. Então eu preciso colocar essa arroba para que ele entenda que essas barras aqui não tem nada de código, tá? Então é isso daí, ó. Feito isso, eu consegui obter a minha string de conexão e aí criou a conexão e joguei a string dela aqui. Pronto. Está habilitada para ser usada a qualquer momento. Legal? Até aqui tudo bem? Criar a conexão, criamos o túnel, construímos uma ponte entre a minha aplicação e o meu banco de dados, que são coisas separadas. Isso é fantástico. Bom, então tudo que eu falei está aqui, né? Instanciar lá a connection string. Olha lá, é isso que você está vendo aqui. Ficou meio longo, né, no código aqui, mas no evento load está lá. Olha aqui no exemplo aqui, eu instanciei diretamente, ó. Olha lá, coloquei o TXT aqui dentro. Tudo bem, é mais rápido, mas eu preferi fazer daquele jeito para vocês aprenderem os dois jeitos. Esse jeito aqui, instanciando diretamente na hora de dar o new, método construtor com parâmetro, fica mais rápido.
também aqui explicando como conseguir a string de conexão, né? Lá no cadeia de conexão, acabei de te mostrar. Beleza. Próxima etapa, executar um comando. Agora eu já tenho a conexão, né? É o que está dizendo aqui, ó. Já temos o túnel ou a estrada. Agora podemos enviar caminhões ou comandos para o banco. Vamos começar então com o comando de insert. É aquele que o caminhãozinho vai carregado e volta vazio, né? Eu mando dados para o banco, mas quando ele volta, não traz nada de volta. Então, eu quero fazer isso usando o botão adicionar da interface. No código a gente vai ver então a criação da variável de comando, a instanciação dela e configuração dela com a frase para executá-la. E também a gente vai ver na sequência a execução, abrindo a conexão para que isso aconteça. Então, me acompanhe agora aqui no Visual Studio. Visual Studio. E a gente vai fazer isso aonde? Botãozinho adicionar. Dá 2 cliques nele. Aqui está. O que eu preciso aqui? Preciso de um command. Aqui eu posso criar, não precisa ser global, porque só esse método vai precisar dele. Então eu coloco SQL command. Vou colocar como inserir. Pronto, criei a variável. Eu vou aproveitar e vou instanciar ela já. Igual a new SQL command. Pronto, criei o objeto. Mas esse objeto ainda, esse caminhão, ele saiu de fábrica, mas está vazio. O que eu preciso? Eu tenho um caminhão parado na minha garagem. Eu preciso carregar ele e depois falar para onde vai levar a carga, não é? Então é isso. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. O caminhão vazio lá parado não serve para nada. Então eu vou carregar a carga através do command text. Então aqui vai um texto de comando SQL. Então aqui, ó, é o elo entre o SQL e a programação C#. Insert into contato values. Espacinho. Eu vou continuar na linha de baixo, tá? Então dou um mais ali, ó, para não ficar muito comprido. Values, abro parênteses e começo com o nome. Jorge. Vírgula. O telefone 9999, vírgula, e o tipo 1. Fecho a string, ponto e vírgula. Veja por que é importante que a string, a programação use aspas dupla, já que no SQL usa aspas simples. Então, para uma coisa não confundir na outra. Então, isso aqui é um comando. Carreguei o caminhão. Aí, eu tenho que dizer para ele para onde ele vai, né? Inserir ponto connection. Tenho que dizer qual é a connection dele. Eu só tenho uma, que é a connex. Só tenho uma estrada para percorrer. Na sequência, está pronto. O caminhão já tem carga e o caminhão já tem destino. O que eu preciso então é pagar o pedágio, connex.open, abrir a conexão e mandar o caminhão para lá. Isso eu faço através do comando. Como ele é um insert, então nesse caso eu uso sempre execute non query, porque não é uma consulta. Pronto, nesta linha vai executar. Aí volta o caminhão e eu fecho o banco. Não pode ficar aberto. É isso aí, ó. Esse aqui é o código básico para adicionar um elemento no banco de dados. Conectou, fez o comando, mandou o caminhão. Essa linha fundamental, executou e voltou. Né? Comentar alguns detalhes aqui. Olha lá, é o mesmo código. Tá? Tem código comentado, variável criada, instanciada, montagem da frase insert para ser executada e associação do comando com uma conexão. O detalhe é o seguinte, nesse código está fixo, né?
tá sempre João, tá sempre 99999, tá sempre 1. Mas não é isso que a gente quer, não é? A gente quer uma coisa genérica. Então, no lugar do João, tem que ter o text box, o txt nome. No lugar do 99999, tem que ter o txt número. No lugar do 1, tem que ter o txt tipo, certo? Só que isso daí confunde um pouco as pessoas, porque a gente tem que fazer isso concatenando. Então, olha só. Não confunda, tá? É que no lugar do Jorge aqui, ó, eu tenho que apagar o Jorge. Tá vendo que ficou aspinha ali? Essa aspinha não pode sumir, tá? Então, ó, o segredo aqui é esse, ó. Eu coloco aspas mais aspas. E aí no meio, entre os dois mais, eu vou colocar o txt nome.text. Tá vendo? Então eu tenho que manter essa estrutura aqui. E fecha aspas, e concatena, e abre. É meio chatinho mesmo. Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu faço desse jeito, ó. Tá vendo esse 9999? Apago ele. Ficou as aspinhas ali, não ficou? Então tem que aspona, mais, aspona. E no meio do mais, txt número.text. Tá quase pronto. E esse 1 aqui, ó, eu tenho que apagar o 1 e aqui não tem aspinha, né? Apago o 1, coloco aspona, mais, aspona. E no meio do mais, eu coloco txt.tipo text. Ah, mas e aí aqui não era para ser número? Tá vindo texto? Tem problema. O usuário vai digitar um número. O que vai vir aqui vai estar sem aspas, então ele vai considerar como número mesmo. Só se o usuário digitar um texto lá. Aí vai dar problema aqui. Mas isso não é o objetivo nosso agora, validar. Então você tem que fazer isso. Agora sim, eu estou deixando a minha consulta genérica. Mais ou menos como você está vendo aqui. Ah, é isso daí. Então tome bastante cuidado na hora de montar então. Isso por causa das concatenações. Você não pode esquecer das aspinhas. É um pouco chatinho, mas mais para frente a gente vai ver um jeito de resolver isso daí de outra forma. Aí faltou a parte de execução, que é o execute non-query, né? Então aqui está o código completo, conforme a gente viu ali. Pessoal, tá quase acabando, hein? A gente já viu a maioria das coisas aqui, né? O que está faltando aqui? A gente já viu como criar a conexão. A gente já viu como criar um comando, mandar o caminhãozinho, voltar vazio. Agora, como fazer para ele voltar cheio? Não é tão difícil não, tá? Então é o que a gente vai ver agora, como mandar uma consulta, o banco, e voltar com o caminhão cheio e despejar o caminhão na fábrica, ou não, seja lá onde for. Então essa é a próxima etapa aqui, vamos lá. Recebendo dados de consulta, vamos usar o Data Reader. Então, lembra que eu coloquei uma list box lá? Então a list box ela é a interface que a gente vai usar para colocar os contatos cadastrados. Como a gente pode fazer isso em vários momentos, por exemplo, na hora que eu abrir a janela, eu quero já que os contatos estejam carregados. Quando eu adicionar um novo, eu quero atualizar os contatos. Quando eu remover, eu quero atualizar os contatos. Então eu vou fazer isso numa função, porque ela repete várias vezes, tá? Então o código que vem a seguir mostra essa função. E aí eu preciso executar o execute reader dessa vez, porque ele vai fazer uma execução com leitura e despejar no data reader. E aí no data reader eu despejo no list box. Então esse código que vem agora vai fazer tudo isso. Vamos lá. Visual Studio. Aí vamos nós. Então eu vou precisar criar uma função. Vou criar ela aqui embaixo. Private void. Vou chamar ela de carrega contatos. Carrega contatos. Bom, tudo começa com um SQL command. Então, isso a gente já fez na parte anterior. Esse aqui vai se chamar consulta igual a new SQL command. Aí, vamos carregar ele.
porque embora ele vai trazer carregado, eu preciso mandar alguma coisa, pelo menos o pedido. Então, command text igual select, isso está fácil, ó, select, pode colocar asterisco, mas eu quero só o nome, né, do contato, então eu coloco aqui, ó, select nome from contato. Cuidado, hein? Isso aqui, ó, faz a diferença, porque como eu estou chamando especificamente uma coluna, então depois vai fazer diferença, porque eu só tenho uma coluna, vai ser a coluna 0. Se eu colocasse asterisco aqui, nome seria a coluna 1, porque a coluna 0 é ID. Então é preciso entender isso aí. O que vale é o que vem na consulta. Consulta.connection. Qual é a conexão? Só tem uma. Connects. Pronto, montei, carreguei o caminhão com informação, mandei ele para ele buscar dados. Agora ele abre o banco e vai. Connects.open. Opa, perdão. E vai. Agora que vem o tchananã. Porque agora eu preciso mandar ele executar um comando de leitura. Então, a consulta. Eita! Consulta.execute reader. Agora, execute reader. Só que se você olhar aqui, ó, se você fizer isso aqui, não adianta nada. Porque ele vai lá, ele vai ler e boa. Vai trazer o caminhão e vai jogar no lixo, vai jogar no rio a carga que ele trouxe. Então, se você encostar o mouse aqui, ó, você vai ver que vai estar escrito que ele retorna para mim um SQL Data Reader. Então o que eu preciso fazer é criar um SQL Data Reader. Vou chamar de resultado e aí ele recebe. Quer dizer, preparei um lugar para receber a consulta. Agora, o que vier aqui, a carga vai toda para resultado. Perfeito. É parecido com o PHP nesse aspecto, que tem lá também um repositório para receber o resultado de uma consulta. Agora, a gente faz também parecido com o PHP. Como eu não sei quantos resultados tem, então eu vou usar um while e o comando resultado.read. Parecido com o PHP, que seria next, algo assim. Observe o seguinte, esse comando read é uma função que retorna verdadeiro se conseguir ler, e retorna falso se acabou o registro, não tem mais registro. Então por isso que ele é perfeito para usar com while. Quando não tiver mais registros, ele vai dar falso e pula fora do while. Enquanto ele tiver, ele executa. O que eu quero fazer? Eu quero ler o resultado, ler a coluna. Eu só tenho uma coluna para ler, então tá fácil. Então eu quero ler essa coluna e jogar o que está escrito nela na list box. Então minha list box chama-se lb.contatos.itens.add. Já vou fazer tudo ao mesmo tempo. E aqui dentro do add eu coloco resultado. Bom, o nome não é varchar, então aqui eu posso, se ele é varchar, eu posso usar getString com certeza, coluna 0, que é a única coluna que tem 0. Vai funcionar, com certeza vai funcionar. O único detalhe que eu tenho que fazer antes disso é pegar esse listbox lb contatos e dar uma zerada nele, porque senão ele vai remontar o que já tem lá. Então é só dar um clear nele, ó. Dar uma apagada nele, porque ele vai montar tudo de novo, item por item. E aí ele carrega tudo de novo, um por um, vai lendo, ó. A cada while é um contato que vai pegar o nome dele só e vai rodando, e vai lendo, e vai adicionando. Quando ele terminar isso, eu posso fechar o meu banco. Esse é um detalhe importante. Eu tenho que fazer essa operação com o banco aberto. Ah, mas ele não trouxe já os dados do... eu trouxe, na verdade, o índice só. Por isso que o banco tem que ficar aberto. Porque é como se o caminhão tivesse trazido apenas o rótulo, mas o produto não veio. Então eu preciso trazer o produto um por um. Nessa hora é que não dá para fazer a analogia com banco de dados e estrada. Né? Nessa hora que fica um pouco diferente. Tá? Então eu fecho aqui. Fechou, ó, abriu, executou,
Fechou. Certo? Bom, agora eu tenho que usar isso aí em algum lugar, né? Ó, esse é o código comentado, né? Zerou, instanciou, criou, associou, criou banco de dados, abriu, executou jogando o resultado, fez o laço de repetição, adicionou os itens ao LB e fechou o banco de dados. Agora essa função tem que ser usada no evento load para carregar no início e também no botão adicionar, porque depois que eu adicionar um novo item, eu quero que a minha lista seja reorganizada. Então tá aí, ó, eu só acrescentei a chamada da função, a minha função no meu evento load, e também acrescentei a chamada da função carrega contatos após eu adicionar um contato. Apenas faça isso para que tudo funcione perfeitamente. Certo? Estamos chegando ao fim. Deixa eu fazer isso, então aqui vai. Já que é assim, ó, vamos carregar nosso contato aqui no load. Carrega contatos. E carregar o contatos no botão adicionar. Tem que ser depois. Tem que ser a última operação. Carrega contatos. Perfeito. Se você executar agora esse programa, ele vai funcionar. E vai conectar com o banco de dados. Eu não sei se vai aparecer aqui. Vamos ver. Eu dei um play aqui. Vamos torcer. Está compilando pela primeira vez. Apareceu aí para você? Não sei, deixa eu ver. Apareceu, mas está um atrás do outro, né? Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui para você. Só um segundinho. Não, tá correto. É que eu não tô chegando direito mesmo. Olha lá. Apareceu aí um monte de José. Se eu mexer aqui, ó, vai funcionar, ó. Tá vendo? A listinha. Vou adicionar mais um aqui, ó. Dunha. O telefone dele é 666. Ele é do tipo 2. Adicionar. Lá, já adicionou aqui, ó. Tá Dunha. Olha que legal. Funcionou perfeitamente. Então agora é contigo, meu chapa. Agora vocês aí é que vão ver o que vai fazer aí. Certo? Pessoal, estamos chegando ao fim. Quais seriam os próximos passos nossos, então, para próximas aulas aí, próximas semanas? Né? Só comentando com vocês, então, o que a gente vai fazer como próximos passos. Olha, chegamos a um ponto em que temos bastante detalhes para assimilar. Então a ideia nas próximas aulas é não aprender nada novo. Vamos derrubar, vomitar informação em cima de vocês. Então a ideia é treinar e aprimorar o que a gente viu até agora. Então para a próxima aula a gente vai treinar mais, vai falar sobre o mesmo assunto e vai brincar um pouquinho mais com ele. Certo? Então aguardo você lá. Valeu, muito obrigado. Até!